Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso convidado de hoje vem do interior do Nordeste. E eu fiz questão de trazê-lo aqui para a gente discutir um pouco a seca do Nordeste, que abala mais de 1000 cidades. Ele foi deputado estadual, secretário da Agricultura de Sergipe, está no segundo mandato de deputado federal. Como vai? Tudo bem, mano? Prazer. Nosso querido Heleno Silva, deputado federal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Em que pese essa seca que a gente está vivendo lá no Nordeste. Pois é, mas isso é uma coisa que não chega no sul e no sudeste do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande e eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, devia dar mais atenção ao problema que se vive hoje no Nordeste. E esse problema é cíclico, pelo que a gente vê. Eu fiz algumas anotações a respeito das secas mais conhecidas do Nordeste, e começa em 1877, na época do Império, em que Dom Pedro II disse: vou resolver o problema da seca, nem que gaste, nem que venda todas as joias da coroa brasileira, né? Eu vou resolver, não resolveu. Em 1909 nós tivemos outra seca, em 1932, em 1979 por 5 anos uma seca, em 1993, em 1998, em 2001 e agora em 2012. E esta veio forte. Quantas cidades estão em situação de emergência? Mais de 1000. Já está perto de 1050, Celso Russomano. E nós estamos vivendo a pior seca dos últimos 40 anos. Você sabe que eu trabalho ali no sertão de Sergipe. Nasceu no meio do semiárido, né? Então eu conheço as comunidades, conheço os povoados, conheço os agricultores. E eu estive visitando um povoado denominado Santa Rosa do Hermiro, no município de Poço Redondo, o município onde Lampião morreu. No seu estado? Sim, no meu estado de Sergipe. Lampião morreu lá nesse município. Era a Rota do Cangaço. Então, e cheguei e eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tenho 44 anos e depois os técnicos afirmam o que eu tinha visto. É a pior seca dos últimos 40 anos. O Nordeste está falindo, Celso Russomano, a palavra é essa. O Nordeste está falindo. O homem que levou aí 10 anos para levantar um rebanho, para construir um rebanho, para ter ali 20, 30, inclusive 40... com promessas de que, com promessas do governo, Sim. desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que Sim. essas secas não iriam mais abalar o Nordeste, que o investimento seria Sim. feito lá. Eu lembro que na época do Fernando Henrique Cardoso, na época, inclusive, a saudosa dona Ruth Cardoso ficou envolvido também nesses programas. E a verdade é que nunca se fez no Nordeste um trabalho mesmo para que o homem nordestino que vive no semiárido, ele conviva verdadeiramente com os efeitos da seca. Nós estamos enfrentando a pior seca dos últimos 40 anos. Para você ter uma ideia, os números diz, o ministro da Integração Nacional, o Fernando Bezerra, a bancada do Nordeste, nós tivemos uma reunião com ele, as perdas chegam a 19 bilhões de reais. Isso pode comprometer o crescimento do país. Você sabe que nos últimos 8 anos a região que mais cresceu foi o Nordeste, né? O Brasil cresceu... Impulsionou o crescimento brasileiro. Exatamente, né? O povo comprou mais, o povo vendeu mais, a qualidade de vida do nosso povo melhorou. Os índices de crescimento chegam a 8%, né? 8%, 9%, enquanto o Brasil 3%, 4%, nós praticamente dobrávamos esses índices e agora nós estamos vivendo essa situação. Está aqui, ó, 19 bilhões, né? É o prejuízo, né? A economia fraca, as feiras fracas, as feiras agropecuárias, as feiras, porque lá tem a tradição das feiras ainda, onde o povo se reúne no dia da semana, geralmente sábado, domingo ou segunda, para vir a sede dos municípios fazer as feiras, tudo fraco, os comerciantes sem vender, ou seja, o Nordeste está vivendo esse momento crítico que precisamos que o governo desburocratize, tire da burocracia, da frente das ações para que a gente possa socorrer aquele povo lá no Nordeste brasileiro. Heleno, você é um deputado atuante, a gente trabalhou juntos, né, no Congresso Nacional, sempre você atuando na questão do Nordeste, se preocupando com o povo do Nordeste.
Isso é porque você nasceu numa família pobre, no meio do semiárido? Como é que foi a tua infância? Eu nasci, na verdade, no meio de uma família paupérrima, muito pobre, né, no Nordeste brasileiro, numa cidade chamada Monte Alegre de Sergipe, que é ali no centro do semiárido de Sergipe, o menor estado da federação. Eu fui criado como um menino pobre do Nordeste brasileiro, né? Pipa, o primeiro carro que eu andei foi um carro-pipa. Então, isso eu nasci em 67, nas margens de um açude construído pelo Denox. Na época, o Denox fazia esse trabalho lá no Nordeste. Hoje, o Denox praticamente está sem atuação nenhuma. Então, eu nasci lá no meio daquele povo, e ali eu estudei com toda a dificuldade de uma criança sertaneja. Eu fui criado sem pai, inclusive. Meu pai teve um caso com minha mãe e ele deixou a minha mãe me criou, né, sozinho. Uma mulher tem essa capacidade, né, de segurar. Você é filho único? Sou filho único. A mulher tem essa capacidade de segurar a onda e de criar um moleque. Então, eu comecei estudando ali na zona rural de Sergipe. Então, eu conheço os problemas vividos pelo sertão. Como é que você venceu todas essas dificuldades e chegou a ser secretário de Agricultura do seu estado, deputado estadual e depois deputado federal? Como é que você chegou, como é que você venceu essa guerra? Olha, Celso, primeiro eu agradeço a Deus porque sempre teve pessoas que me ajudaram. Se eu não tivesse, eu chamo de anjos. Anjos que eu creio que foi Deus que colocou na minha vida. Eu tive pessoas que me ajudaram, pessoas que me incentivaram a estudar, pessoas que, quando eu era necessário estudar, eles me ajudavam, me davam livros, me incentivavam. Eu cultivei boas amizades também, e isso me fez... Eu me formei em técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, e aí a minha ligação com a área da agricultura. Eu tive muita gente que me ajudou para eu chegar onde eu cheguei. E lá do sertão sergipano, eu me candidato a deputado estadual e ganho com 7.000 votos a primeira eleição de deputado. Aí depois vi que o fórum para lutar pelas coisas da região, na verdade, apropriado era Brasília. E me lanço a deputado federal e disseram, como é que pode? Porque lá só são 8 vagas, Russumano. E é verdade, 8 vagas para deputado federal. 8 vagas são 8 vagas, só de famílias tradicionais. Pois é, exatamente por isso que eu te pergunto. Porque são só famílias tradicionais. De pai para filho, do avô para o pai, que vai para o filho. E sempre as mesmas famílias. E aí você vem e se insurge contra tudo e consegue... Levei uma mensagem para as pessoas de que queria ser o representante deles aqui na região, que os deputados que iriam buscar o voto daquela gente só apareceriam lá de 4 em 4 anos. E as pessoas acreditaram. Você nasceu lá no eu nasci e queria representá-los, e o povo aceitou essa mensagem e me deu uma votação capaz de eu ganhar 45.000 votos na segunda, agora 62.000 votos. Isso, eu consegui. O crescimento mostra trabalho. Muito trabalho e está perto. Eu acho que a classe política precisa estar perto das pessoas. Eu vejo o seu trabalho ali em São Paulo, você perto, vendo ali a dificuldade de uma família, muitas das vezes, quando não tem os seus direitos respeitados, né? Esta seca que nós estamos vivendo de novo, uma seca que abala mais de 1.000 cidades e com endividamento absurdo. Eu estava pesquisando a esse respeito e vi que nós temos um problema sério não só com as famílias, né, com os pequenos agricultores, mas com os empresários de uma maneira geral. Estão todos endividados, né, todos indo ao estado de pobreza, e a questão é geral. Falta água, falta tudo, os rebanhos estão morrendo, aqueles que não estão morrendo estão indo para os frigoríficos porque não tem outra saída. E as vacas matrizes do leite também estão indo para os frigoríficos porque falta água e aí falta leite. Como é que é a situação lá? A situação está difícil, a pior dos últimos 40 anos, como eu te falei. A presidenta Dilma esteve em Sergipe, aproximadamente 1 mês e meio. Ela foi anunciar
algumas ações para a região Nordeste. Inclusive, ela se reuniu com os governadores. Foi liberado 2 bilhões e 700 milhões de reais como crédito. Só que nós temos um problema, Russumano, porque o público-alvo desse crédito são aproximadamente 800 mil produtores rurais. Só que 600... São pequenos São pequenos, pequenos e médios. São familiares. Familiares. Tem um pronafiano e tem um médio. Só que desses 800 mil, 600 mil estão endividados. Eles contraíram empréstimos no passado, muitos na época de FHC, e com essas secas aí que você historiou, que você pesquisou, eles não tiveram capacidade de pagamento. E aí você coloca juros sobre juros, juros sobre juros, e quem pegou muitas vezes 50 mil reais deve hoje 500, deve hoje 400, não há capacidade. Ou seja, o dinheiro que a presidenta Dilma disponibilizou para comprar ração, para tentar salvar o rebanho, esse dinheiro pode não chegar na mão do pequeno agricultor se nós não resolvermos o problema das dívidas. Eu vi você citando na Câmara dos Deputados, num pronunciamento seu, o caso da Maria José, com 9 filhos, viúva. O marido dela fez um empréstimo de 21 mil reais, está em 250 mil reais a dívida dela. Exatamente. Nós temos vários casos iguais a esse. Eu filmei, eu trouxe para mostrar, inclusive, a presidenta Dilma, porque quando você trata dos problemas do Nordeste, das dívidas agrícolas, você acha que são os agricultores que querem perdão de dívida. E nós temos que saber, Russumano, que nós vivemos numa região diferenciada, uma região onde a seca bate na nossa porta. De cada 10 anos, nós temos 7 secas e 3 anos que a gente tira uma produção normal, muitas das vezes de milho e de feijão. Agora, eu te pergunto, com todos esses problemas, a gente sabe que é crônico, que a cada quantidade de anos nós vamos ter esse problema. Por que a irrigação no Nordeste não sai? Olha, vontade política. O presidente Lula criou um programa chamado Luz para Todos. É um programa que ele levou energia a todos os locais do Nordeste. Que não tinha, Não tinha, presta atenção, os mais longínquos. Alguns economistas disseram, esse homem é louco. Esse investimento não tem retorno financeiro. Mas o Lula fez, e na época a presidenta Dilma era ministra das Minas e Energia. E você chega hoje na mais longínqua comunidade do Nordeste brasileiro, lá tem a luz. Lá tem o transformador e você tem lá a Dona Maria e seu Zé com sua geladeira, sua televisão. Ele fez. Então, no meu pronunciamento essa semana, eu chamo a atenção da Dilma para ela entrar para a história. Tem que ter vontade política para acabar com esse problema de falta d'água no Nordeste. Eu estive vendo que existem municípios que estão em estado de calamidade a 40, a 50 quilômetros do Rio São Francisco. A 20, muitas das vezes, como o município de Poço Redondo, como o município de Canidé, como o Porto da Folha lá em Monte Alegre, como outros municípios em Alagoas, onde eu conheço. Ou seja, precisa-se de investimentos constantes, investimentos diferenciados. Inclusive tem uma proposta, uma PEC do deputado João Leão, da Bahia, que você conhece, onde ele cria um fundo de investimentos só para a região do semiárido. Nós temos um problema no Brasil, você sabe. Quando muda de governo, muitas das vezes muda-se as prioridades. Mudam-se os programas. Os programas, Um programa que estava dando certo, muitas das vezes é deixado para trás. Então, o Nordeste tem que se fazer isso. E a presidenta Dilma pode entrar para a história. Ela lançou o programa Água para Todos. Ela disse que quer fazer semelhante o Luz para Todos do Lula. Tomara que ela consiga, Celso Russumano, porque nós, nordestinos, não suportamos mais, em pleno 2012, estarmos vivenciando esse assunto que a gente desde criança fala sobre ele. Olha, são 1.017 cidades até o último levantamento em estado de emergência, nos estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ainda tem o norte de Minas. E tem uma faixazinha do norte de Minas, que está vivendo esse problema. Então, o governo, ele disponibilizou um Bolsa Estiagem, que é R$80. Vamos falar sobre esses programas sociais. Certo.
muita gente vê os programas sociais como assistencialista, né? Não, a gente tem que gerar emprego, a gente não pode fazer o Bolsa Família, porque o Bolsa Família não gera emprego e etc, etc, etc. E muita gente ataca esses programas. O que seria do Nordeste se não tivesse esses programas numa situação como essa? Nós temos hoje a dificuldade no Nordeste de falta d'água por rebanho bovino, mas nós não temos o problema da fome. Você pode ver que não existe aquelas campanhas de se levar... Por exemplo, São Paulo levava muito, né? Caminhões de alimentos para o Nordeste. Verdade. Em secas passadas. Não existe isso. A fome no Nordeste, ela foi diminuída, né? Erradicada. Você pode dizer que ela não, erradicada não foi. Porque ainda existe 19 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$70. E desses 19 milhões, 10 estão no Nordeste. Mas ela já foi diminuída por causa do programa Bolsa Família. Na época que nós votamos o Bolsa Família, houve muita crítica, mas eu quero dizer, eu sou testemunha disso, Celso, que você encontra pessoas hoje no Nordeste, e eu me lembro de um testemunho de uma mulher numa cidade chamada Nossa Senhora da Glória. Eu encontrei com ela dentro do supermercado, né, um supermercado médio, e ela disse: Heleno, eu nunca tive o prazer de entrar no supermercado para fazer compra, mas hoje, depois do Bolsa Família, eu sei que todo mês eu posso vir aqui fazer as compras para mim e para o meu filho. É um programa maravilhoso, o Bolsa Família, eu defendo. Claro que existem os erros, mas a responsabilidade dos erros são das prefeituras. Porque as prefeituras... Elas que distribuem, sim, elas que cadastram. Elas recebem para isso, Celso Russomano. Elas recebem. Inclusive, nós temos alguns relatos de que tem gente que não precisa, que está dentro do cadastro, que tem até familiares de políticos em algumas cidades lá no meu estado aconteceu isso, né, até pessoas... Mas isso aí são casos esporádicos, isso aí eu acho que a prefeitura... Deve ser punido. Deve ser punidos. Agora, o Bolsa Família é um programa maravilhoso. Outro programa bom que o governo criou lá para a gente foi o programa Garantia Safra. É um programa para os pequenos. É um programa que, se o pequeno agricultor, o pronafiano, ele perder em até 50% a sua safra, ele pode receber R$680 dividido em 6 parcelas aí, pelo cartão cidadão. Se não tem safra nenhuma? Não, aí você já viu como é que está. O governo criou o Bolsa Estiagem, que é R$80, que é R$400, eu achei até muito aquém das minhas expectativas. É R$80 por mês? R$80 durante 5 meses. Totalizando R$400. R$400, para quem não está inscrito no Garantia Safra. Mas fora isso... Mas vamos aqui analisar, né? Certo. Nós estamos falando de R$80. E aí a gente pergunta para as pessoas que estão no sudeste do país, né, no centro-oeste e no sul do país. O que se faz com R$80 por mês? Para você ter uma ideia... O que se faz com R$80? Para você ver... É única e exclusivamente para sobreviver. Sobreviver para dizer, olha, nós não vamos deixar vocês praticamente sem nada, Ou seja, é para comer. É para comer. O básico, né? Básico. É o que tem sustentado o Nordeste. Sem a tal da mistura, né? Sem carne, sem mistura, sem né? Nada, né? O ovo, né? Como as pessoas usam. Então, essas foram algumas ações que o governo tomou como iniciativa, mas que são paliativos. Na verdade, o que nós queremos são os investimentos. Não basta esses programas de socorro, né, como a tal da Bolsa Estiagem, que paga R$80 por mês num período de 5 meses para que as pessoas possam sobreviver. E a gente fala, mas o que a gente vai fazer? O que se faz com R$80? Se compra uma cesta básica e se divide o que se vai comer. Porque se comer demais hoje, falta amanhã. Né? Isso é uma tristeza. A gente não pode entender que um país como o Brasil esteja vivendo uma situação como essa. De uma forma ou de outra, você foi nomeado o relator da medida provisória 565, que é uma medida provisória para que as pessoas tenham crédito no Nordeste. E, de repente, você veio a público e disse, olha, se o governo não ajudar os endividados, não resolver o problema daqueles que estão endividados, eu vou abrir mão da relatoria. Por que você fez isso? Porque, Celso, nós não podemos
brincar com o sentimento das pessoas. Eu sei o que está acontecendo no Nordeste. São 2 bilhões e 700 milhões de investimento. De investimentos para o agricultor, para o pronafiano, o agricultor familiar, para o médio. O pronafiano pode pegar 12 mil reais com juros de 1% ao ano, é bom, né? Os juros estão acessíveis. O médio pode pegar até 100 mil reais com juros de 3,5%. O governo também abriu linha de crédito para o prestador de serviço e para o comerciante, que o comércio também está sofrendo com o impacto dessa seca. Mas muitos estão endividados, muitos estão pendurados. Devendo para os bancos. Olha, você acredita que as pessoas estão recebendo uma carta em casa, ou você paga, ou sua terra vai para leilão? O Banco do Nordeste, né, através de um acórdão do Tribunal de Contas da União, está fazendo isso. Então, muitos pequenos, como a história aí da viúva que você contou, ela recebeu essa carta. Ou a senhora paga, ou a sua terra vai para leilão. Ou seja, nós temos que tratar esse assunto com responsabilidade, meu Deus do céu. Porque senão eu vou ser um relator de uma medida provisória, eu que sou do Nordeste, que sou do semiárido, que tenho uma formação em agricultura, que vim do povo, eu não vou fazer um relatório com jeitinho daqui e jeitinho de lá. Eu só topo relatar essa medida provisória se nós resolvermos o problema. E fico muito também esperançoso porque o relator no Senado é Walter Pinheiro. É o senador, nordestino. Que é nordestino. Então a ministra... É uma pessoa que tem sensibilidade. Tem sensibilidade. A ministra Ideli nos chamou e o governo nos deu essa responsabilidade. Então, se for para resolver o problema dos endividados, eu estou dentro desse relatório. Nós já temos Você é o relator e revisor. Revisor, é. Walter é o relator, eu sou o revisor. É o novo trâmite agora das medidas provisórias. Então, essa foi a minha declaração. Nós temos que resolver esse problema, senão o caos que estamos vivendo é algo inimaginável. Eu fico imaginando você chegando no seu estado e dizendo, olha, nós vamos ter um programa de financiamento para a seca, para os agricultores, mas só vai poder usar quem não tem dívida. E a maioria tem dívida. Tem dívida, 80% tem dívida. E dívidas impagáveis. Pagáveis. Dívida que o governo foi empurrando, já foram aprovadas 11 leis de renegociamento, de renegociação, 11 leis, e não resolveu esse problema. Você vê que a coisa vem se alastrando há muitos anos. Vem desde a década de 90. Eu acho que se você na Câmara já ouviu muito isso aí, você quando deputado federal ouviu muito essa situação das dívidas. Heleno, o que é importante e o que se pode fazer realmente para resolver o problema da seca no Nordeste? Que tipo de investimento? Como é que a gente resolve o problema se houver vontade política de fazer? Investimentos em infraestrutura, Celso Russumano. Investimento em projetos de irrigação. Porque a seca existe, mas o Rio São Francisco está lá. A região do semiárido, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, são cortados pelo Rio São Francisco. Essas obras que estão sendo feitas no Rio São Francisco vão resolver o problema? Essas obras, o governo está fazendo uma obra de transposição, exatamente, levando água para Pernambuco e a região lá da Paraíba, né, que andou se arrastando as obras. Só que nós, debaixo do estado de Sergipe, né, e de Alagoas tem o Canal do Sertão, que ele já está em fase de construção, e nós, de Sergipe, lutamos pelo Canal Xingó, porque é um canal que vai cortar ali 5, 6 cidades, o canal de irrigação, que vai resolver todo esse problema. O canal Xingó, ele sai do município de Xingó, onde tem a hidrelétrica? Sim, e sai, passa ali pela Bahia, que ali é divisa com a Bahia, de Santa Brígida, Jeremoabo, sertão da Bahia, vem para o Sergipe, vai embora, resolve o problema. É uma obra aí de 4, 5 bilhões de reais. Agora precisa que... Mas uma obra de 4, 5 bilhões de reais é uma obra que já deveria ter sido feita, porque concordo. Isso no orçamento da União não é uma grande obra. Nós temos agora o estudo, o ministro da Integração autorizou os estudos, os projetos do canal. Vamos esperar, né, que a presidenta Dilma, em quem a gente vê
a presidenta como uma gestora, como uma mulher de pulso, que ela deu o sinal. Se a gente for analisar o que foi investido no Nordeste ao longo de todas essas secas, Pronto. nos últimos 40 anos, o investimento de 5 bilhões de reais é nada. Se você analisar o que se gastou com carro-pipa, e se você continua... Quando chover, se você continuasse os investimentos, você já teria resolvido essa situação. É que na hora que chove, todo mundo esquece que a seca vem. Esquece. Parece São Paulo, né? Quando não chove, todo mundo esquece que tem alagamento, né? Que as casas e as empresas ficam debaixo d'água. Exatamente. Né? Esquece rápido. E aí quando vem a chuva de novo, todo mundo fica desesperado. É o contrário. É mesmo assim lá no Nordeste. Quando chove, esquece, suspende tudo, toca-se a vida normal, não sabendo que vivemos numa região semiárida. E que a estiagem é algo natural, é algo natural, é algo... Se tem estiagem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, né, em todas essas regiões de plantio, e muitos agricultores perdem as suas safras, imagina quem está numa região seca como... Canais de irrigação, infraestrutura hídrica, grandes barragens, poços artesianos. O governo está liberando aí recursos para recuperação de poços, construção de barragens, mas demora demais, Celso Russomano, demora demais a burocracia de Brasília. Para você sair um dinheiro daqui, para chegar lá na ponta, você leva aí 120 dias, 150, 6 meses, e aí o socorro não chega e o Nordeste está empobrecendo. A realidade da economia no Nordeste, na região semiárida ali, aquela região, nós estamos falindo e vai levar anos para se recuperar. Olha, o governo federal, nós sentamos, né, numa reunião com a ministra das Relações Institucionais, com o senador Walter Pinheiro, com o deputado Zé Guimarães, que é o coordenador da bancada do Nordeste, e com a equipe do Ministério da Fazenda. Porque o Ministério da Fazenda, eles são duros, eles olham para os números de forma fria, não esquece que lá por trás daqueles números encontram-se famílias, vidas, sentimentos. 1013, olha só os números. 1013 municípios em estado de emergência. Não estamos falando de 1013 pessoas, 1013 municípios. Totalizando quanto? Você sabe quantas pessoas estão em todos esses municípios? Olha, em torno de 4 milhões, 5 milhões de pessoas que estão sendo impactadas com esses problemas aí das secas, né? Na verdade, o número é esse, a maioria na Bahia, né? Porque a Bahia tem o maior número ali de municípios na região do semiárido, e aí você pega Sergipe, Alagoas, você sobe lá Piauí. Eu tenho aqui os dados nos municípios, no estado... 33 municípios no estado de Alagoas, 230 municípios no estado da Bahia, tá vendo aí? 171 no estado do Ceará, 1 no Maranhão, 196 na Paraíba, 103 em Pernambuco, 120 no Piauí, 139 no Rio Grande do Norte, 20 no estado de Sergipe. Essa é a realidade. Municípios em situação de emergência, municípios que estão sobrevivendo por causa do carro-pipa. Está faltando, inclusive, carro-pipa, Celso Russomano. Esse ano, os carros-pipas, a seca não foi estão dando conta de 3.500. Eles foram agora para 5.000. E mesmo assim não dá conta. Essa é a realidade nossa. O governo está querendo antecipar o pagamento do Garantia Safra. Está aqui o governo quer beneficiar 800... Eu queria pegar o ministro ou um técnico do Ministério da Fazenda e dizer para ele, agora você vai passar uma semana no semiárido, uma semana apenas no semiárido, e vai buscar água no carro-pipa para poder tomar. Aí eu queria ver. Se não voltava pensando diferente. Inclusive o presidente Lula certa vez pegou, lembra? Os ministros aqui, ele levou para um município lá no Piauí. Mas ficaram algumas horas. Eu queria que ficasse lá, dormisse, acordasse, passasse uns 5 dias com dificuldade, inclusive de higiene pessoal, para entender o que significa aquilo lá. É uma realidade diferenciada. É uma situação que nós estamos vivendo incomum. É algo que só conhece quem está presente. Por isso é que nós pedimos aos técnicos do Ministério da Fazenda solucionar o problema das dívidas. E eles se comprometeram a estudar, já mandaram para nós uma proposta inicial, nós não aceitamos. É inviável? É inviável porque são apenas números, nós sabemos a realidade
E nós estamos discutindo para que na próxima semana a gente consiga votar essa medida provisória e resolva esse problema das dívidas. E aí você acrescenta na medida provisória a questão das dívidas? Das dívidas, suspendendo todos os leilões. Já são mais de 120 mil propriedades que estão para ser leiloadas. Ou paga ou vai para o leilão. Agora, você imagine, o homem mora lá há 30 anos, naqueles 30 hectares, naquelas 100 tarefas, contraiu um empréstimo, foi ao banco, o governo disse, vem aqui pegar um dinheiro para comprar uma vaca. Ele foi, aí teve a seca, ele não teve capacidade de pagamento, e agora o que era para ser uma solução virou um grande problema. Ele recebe uma carta do banco dizendo, ou o senhor paga, ou a sua propriedade vai para leilão. Tem gente que já morreu, Celso. Tem gente que já adoeceu. Tem homens que já tiraram até a própria vida de ver a vergonha de poder perder a sua propriedade que ele tem como lugar sagrado. Olha, a luta lá está muito grande, eu espero que a gente consiga avançar e resolver esse problema. Só para encerrar aqui, você é pré-candidato lá de Canindé do São Francisco, né? Uma terra boa com 30 mil habitantes, que tem uma hidrelétrica, mas que é de Xingó, mas como você bem colocou aí, a água da hidrelétrica também não chega nos municípios. Não tem servido assim para melhorar. Nem ao próprio município. Nem ao próprio município. Essa é uma ideia que eu tenho, em criar uma secretaria da água. A gente tem que ter isso. Para mostrar para o Brasil. Para mostrar ao Brasil que é possível fazer. Você buscar dinheiro em parcerias, inclusive até com a iniciativa privada, porque tem gente boa aí que, se precisar, ajuda, se vê a coisa com seriedade. Então, sou pré-candidato lá em Canindé, é um município estratégico para a região, lá fica a hidrelétrica Xingó, lá fica um dos lugares mais bonitos do Brasil, que é o Quêi no Xingó, e eu quero te convidar para futuramente você ir conhecer essa maravilha, né? Tem algumas pessoas daqui da sua produção já conheceram. E a gente está com uma proposta de transformar o Canindé num polo de desenvolvimento. Eu acho que você lá iria muito bem, porque você tem um trânsito muito grande em Brasília, conhece todo mundo, né? Com certeza absoluta conseguiria levar muitos recursos para a cidade. Eu acho que eu, deputado 2 vezes, deputado estadual, secretário, eu acho que eu poderia muito bem contribuir com o desenvolvimento daquela cidade e daquela região. E a gente vai discutir, a gente vai para uma campanha a partir do próximo mês e espero sucesso, né? Essa é a palavra. Quer dizer que o caminho é a Secretaria da Água. Da Água, eu vou criar a Secretaria da Água. Essa é uma Secretaria de Infraestrutura para levar água. Isso tem que ser uma obsessão. Eu não posso aceitar nós morarmos nas margens do Rio São Francisco e você vê as pessoas morrendo de sede a 20 quilômetros. Então nós temos que montar um trabalho, projetos de viabilidade, e você vir em Brasília atrás dos recursos, no governo do estado, com os próprios recursos do município, já que lá é um município que, por causa da hidrelétrica dos royalties, é um município viável economicamente, é um dos poucos. Diga-se de passagem, muitos municípios no Brasil hoje são inviáveis economicamente, mal que chega, dá para se pagar uma folha de pagamento. A folha dos funcionários. Infelizmente, essa é a realidade, e eu espero que a gente consiga implantar, né, e colocar em prática essas ideias e essa experiência que eu tenho na vida parlamentar, agora partindo para o Executivo. Sucesso lá, Heleno, que Deus te abençoe muito nessa caminhada e que você, como relator da medida provisória que vai dar crédito para esse povo que tanto precisa, você tenha todo o sucesso do mundo. E que o governo se sensibilize e perdoe, né, e ache um caminho para essas dívidas que se arrastam desde a década de 90. Eu agradeço a você por esse espaço, por falar um pouco das coisas do Nordeste, de um povo que o Brasil deve muito. Você em São Paulo deve encontrar muitos nordestinos. Nossa Senhora. Né? Muitos nordestinos. Que povo caloroso e que povo amável. Amável, trabalhador, povo de fé. Um povo que encara a vida de cabeça erguida. Então, eu quero agradecer a você por esse espaço, né? Toda a equipe da CNT, e dizer que é muito bom vir falar do Nordeste, que o que a gente tem pedido ao Brasil, e o Brasil nega isso a gente, é a oportunidade da gente viver dignamente e produzir. O Nordeste já provou que é viável.
nesses últimos 8 anos, fomos a região que mais crescemos no país, jogando o país aí para cima. Obrigado, Celso. Eu que te agradeço. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente.